Começa agora Falando a Verdade. A notícia comentada com Eudes Lustosa. 12 horas. 12 horas é a hora certa em Rondônia. Tudo bem? Como tá passando? Amanhã tá terminando, né? Meio-dia. Daqui pra frente já vai ser a tarde. Vamos dizer boa tarde. E eu quero poder dizer boa tarde com a mesma alegria com que eu digo bom dia. Que você esteja bem, feliz, sorridente. Falar em sorridente, você sabe qual é o poder de um sorriso? Uma criança ri até 400 vezes por dia. No entanto, o adulto mais alegre não excede a 100 vezes e a média fica entre 20 e 30 vezes. Conforme envelhecemos, o riso e o sorriso desaparecem das nossas vidas, apesar dos benefícios que trazem, e aprendemos a fingir em vez de mostrar a nossa tristeza. Muitas vezes escondemos nossos sentimentos sob um sorriso, dizendo que nada aconteceu, quando na verdade nós estamos tristes. Não nos atrevemos a explicar porque acreditamos que é mais fácil sorrir do que explicar nossa tristeza para as outras pessoas. Eu acredito que o que chamamos de beleza reside unicamente no sorriso. Leon Tolstói, mesmo antes do nascimento, essa frase, eu acredito que o que chamamos de beleza reside unicamente no sorriso, é de Leon Tolstói, escritor russo. E agora eu quero dizer que mesmo antes do nascimento os bebês sorriem. De acordo com uma equipe de cientistas japoneses que em 2012 gravou durante 62 minutos 31 fetos através de uma técnica de ultrassom, eles sorriram 51 vezes com uma duração média de 3 segundos e 21 centésimos. Dessa forma foi demonstrado que sorrimos mesmo antes de nascer. Em 1973, o psicólogo Paul Ekman realizou uma experiência que mostrou 30 fotografias dos rostos de 14 pessoas de diferentes culturas expressando 6 emoções primárias: alegria, medo, surpresa, tristeza, raiva e desgosto. E concluiu que as emoções, especialmente a alegria, foram associados da mesma forma pela maioria dos participantes. Em 2012, os cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts desenvolveram um sistema para distinguir um sorriso falso de um sorriso verdadeiro. Para fazer isso, pediram que um grupo de voluntários fingisse frustração e depois preenchesse um formulário online feito especialmente para causar frustração. Depois de preencher os campos necessários e clicar em OK, toda a informação era apagada. No final, era exibido um vídeo de um lindo bebê. No primeiro caso, quando fingiram frustração, 90% dos participantes não sorriram. No segundo caso, apesar de estarem decepcionados, muitos sorriram e, finalmente, com o vídeo do bebê, a maioria sorriu. A diferença é que o sorriso de frustração é mais instantâneo que o da alegria. Além disso, os músculos envolvidos são diferentes. De fato, nos sorrisos verdadeiros, os músculos que levantam as bochechas e enrugam ao redor dos olhos se movimentam. O riso
é extremamente relaxante. É uma grande meditação. Se você pode rir de tudo, entra num espaço de não mente, de não tempo. A mente vive das expectativas. O riso não é deste mundo. O riso é divino. Com essas palavras, entra no ar. Falando a Verdade. Comigo, Eudes Lustosa. E agora, direto de Brasília, com Alexandre Garcia. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Eudes. Eu não estou entendendo nada de Olimpíada, né? Porque começaram ontem os jogos. Teve jogo de futebol. Lá no Engenhão chegou a 6 torcedores que ficaram presos no elevador do estádio. Eu não estou entendendo, porque a abertura dos jogos vai ser sábado. Quer dizer que abre antes da abertura. Um amigo uruguaio chegou a ligar para perguntar se tinham antecipado as Olimpíadas porque ele havia comprado o ingresso. Queria saber se houve mudança de data, né? Eu expliquei para ele que é um casamento, quando se realizar o casamento, a noiva não será mais moça, né? Porque na abertura é de um evento que já foi aberto. Aí fica difícil de entender. Por falar nisso, a tocha olímpica passou por mais uma, né? Depois de tantos eventos no caminho aí, sujeito tentando apagar com extintor, jogando balde d'água, manifestações lá em Angra, agora uma manifestação em Duque de Caxias, né, contra a Olimpíada. Teve um condutor da tocha que baixou as calças e no traseiro dele estava escrito "Fora Temer". Eu só não consigo entender onde é que está a lógica disso, porque o Temer foi eleito, né, pelos mesmos que elegeram Dilma. E quem fez Temer assumir como presidente interino foi a Constituição brasileira. Então esse protesto chulo foi feito exatamente no lado certo, né, no lugar certo. A mensagem é compatível com o que sai daquele lugar. Bom, afora isso, muitos protestos continuam contra os Jogos Olímpicos, que foram inventados de Lula. Por Lula eu estava vendo quando houve a escolha, né, 2009, ele fez um discurso dizendo que seria a redenção do Brasil, uma oportunidade única para o Brasil para corrigir as injustiças, e a gente está vendo aí que quem está ganhando dinheiro mesmo é o tal de Comitê Olímpico Internacional, né, uma diária lá em cima. Tudo bem, é um negócio. Agora, o Estado brasileiro é que não devia ter prejuízo com isso, não devia ter gastos com isso. Quem está ganhando dinheiro é que devia sustentar essa história. Falar em dinheiro, um acordo entre a promotoria e a Justiça Fiscal de São Paulo e bancos onde Paulo Maluf e parentes dele tinham contas, né, resultou agora, segundo comunicou o Ministério Público de São Paulo, a recuperação de 25 milhões de dólares. Né, isso daí, cerca de 80 milhões de reais, foi o Citibank de Nova York, o UBS da Suíça, mais um banco da ilha Jersey, e 90% desse dinheiro vai para a Prefeitura de São Paulo. A defesa de Maluf reafirmou ontem que ele não tem conta no exterior. Então os bancos enlouqueceram, né? Porque pagaram tudo isso e tiraram do nada, tiraram do bolso deles. Então eu duvido que banco faça esse tipo de negócio. Bom, e como vocês se recordam, o ministro Dias Toffoli, do Supremo, havia concedido habeas corpus para Paulo Bernardo, ex-ministro de Dilma e Lula, sair da prisão onde ele estava. Agora, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pede a segunda turma do Supremo, a que pertence Dias Toffoli, para reconsiderar a concessão desse habeas corpus. Aliás, ele já foi denunciado esta semana, tinha sido indiciado pela Polícia Federal, agora foi denunciado pelo Ministério Público Federal em São Paulo. É aquele dinheirão lá que foi acumulando centavos saídos das contas do crédito consignado de funcionários e aposentados. 70% do dinheirão, ou seja, 70 milhões, foram para o PT.
O dinheiro que foi para o PT foi da Petrobras e muito, né? Pois agora, as notícias que a gente tem de Bolsa de Valores, de quem examina balanço, balancete, já se nota que a Petrobras está se recuperando sob a presidência de Pedro Parente, depois de anos sendo dilapidada pelo PT e seus associados. Aliás, falando em denúncia, o Ministério Público denunciou os donos do avião que caiu com Eduardo Campos em Santos por fraudes financeiras, lavagem de dinheiro, organização criminosa e pagamento de propina. Bom, encerrando, só para mencionar que continuam ataques terroristas no Rio Grande do Norte, envolvendo 33 municípios. Parece que o Estado brasileiro não consegue evitar isso. Já são quase 100 episódios de violência, repetindo o que dias antes acontecera no Ceará. Fica aqui o registro, né, do nosso medo, a nossa preocupação e a falta de presença e de força do Estado contra crime. Crime de colarinho branco, de gravata ou de chinelo. De Brasília, Alexandre Garcia. 12 horas e 12 minutos. 12 horas e 12 minutos é a hora certa em Rondônia. Falando a verdade. Deputados estaduais em ação. Oi, gente, agora vamos falar sobre a CPI dos frigoríficos. Os deputados estaduais querem acabar com o cartel que existe em Rondônia, que está trazendo muitos prejuízos para a população que sofre com o preço alto da carne. Além disso, o cartel fechou inúmeros frigoríficos e deixou muita gente sem emprego. Não é, Francisco de Assis? Você está vendo, você pode andar na cidade aí, todo mundo desempregado. Diga aí, Laurenice Gomes. Se pergunta por que fechou, vamos ver de quê. Os deputados querem os empregos de volta, viu, Francisco de Assis? É a esperança da comunidade, é que lá reabra de novo. Depois de muito trabalho e debates, o resultado da CPI foi para o Ministério Público e outros órgãos. O presidente da APRO, Adélio Barofaldi, também espera que tudo volte à normalidade. Esse movimento, junto com a Assembleia e com o Governo do Estado, ele tem sido de uma valia muito grande para dar a pressão em cima dos frigoríficos para voltar a uma realidade que é o nosso cidade de Rondônia. Os deputados estaduais estão trabalhando unidos com o povo. Falando a verdade. 12 horas 13 minutos. 12 horas e 13 minutos é a hora certa em Rondônia. E a Justiça Americana suspendeu temporariamente uma ação coletiva e 27 ações individuais de acionistas contra a Petrobras. Essa decisão pode fortalecer o argumento da Petrobras de que foi vítima de corrupção. E aí, a ação vai para cima dos corruptos? Mas os corruptos eram dirigentes da empresa. Então a empresa, eles estavam autorizados a falar e agir em nome da empresa. E aí, como é que fica? Não sei não. Isso aqui vai dar o que falar. Falando a verdade. Brasil, Argentina e Paraguai estudam suspender a Venezuela do Mercosul por não cumprir parâmetros democráticos do bloco. E agora o presidente... Lá eles têm uma presidência rotativa, né? De 6 meses muda a presidência. E agora, em julho ou agosto, deve ou deveria assumir o presidente venezuelano, Maduro, deveria assumir a presidência do Mercosul. E está esse impasse aí. O Brasil não aceita. A Argentina também. O Paraguai também. Só o Uruguai, que foi o presidente, exerceu a presidência anterior e que está passando para a Venezuela, só o Uruguai e a própria Venezuela estão de acordo. Ora, mas se está previsto que o país tem que ser democrático, tem que ter isso, tem que ter aquilo, se não tem, não tem condições de querer ser presidente. Falando a verdade. 12 horas e 15 minutos é a hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos logo, logo. A gente volta já. Falando a verdade. Você tem um sonho? Tem foco? Um objetivo? Você tem futuro. Venha para uma faculdade moderna que oferece cursos com alta empregabilidade e com profissionais preparados para fazer a sua vida profissional decolar.
Desce Faro agendado. Agende sua prova pelo faro.edu.br ou pelo 3217-5151. Venha se superar na Faro. Atenção, emissoras da Rede Meridional. Formação de rede em 2 minutos. Na Casa Fácil Tecron, você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto, com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelado em 3 vezes sem juros no cartão. Aproveite a oferta ideal para cobrir casas, empresas, galpão e conjuntos residenciais. É mais barato do que você imagina. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. Temos também kit Casa Fácil com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Informações 3222-8193 ou 8424-0145. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos, é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos, ótica cabeça branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. Cardio Center, uma clínica especializada em cardiologia e pronta para realizar todos os exames necessários que garantem um diagnóstico perfeito. A Cardio Center possui o maior quadro de cardiologistas do estado, equipamentos de alta tecnologia e um ambiente amplo e moderno, onde você e sua família estarão em boas mãos. Faça seu check-up, exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Fone 3223-0088. Cardio Center, cuidando com o coração. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SESI, Senai e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. As 20 músicas mais pedidas da semana. Top 20. Sábado, meio-dia, só aqui. Falando a verdade. Em 5 segundos. Falando a verdade em rede estadual. A partir de agora, está formada a Rede Independente de Rádio, com a participação da Rede Meridional. Jaru, 91,1. Pimenta Bueno, 93,5. Vilhena, 91,3. E Colorado do Oeste, 94,1. Transmitindo para mais de 30 municípios. Falando a verdade. Doze horas 19 minutos. 12 horas e 19 minutos, é a hora certa em Rondônia. E nós estamos de volta agora com a Rede Meridional, presidida pela Luciana Furtado, dirigida pelo Rinaldo Cilhote, com a gerência da Sueli Martins, e mais a FM Clube Cidade de Cacoal, sob a direção do Valdecir Lopes. Assim está formada a Rede Independente de Rádio, transmitindo o nosso Falando a Verdade, desde a Rádio FM 95 de Candeeiro de Amari, para a maior parte da população de Rondônia. Agradecendo aos companheiros da rede, nós damos aqui o nosso boa tarde a você que nos prestigia com a sua audiência. Falando a verdade. Os economistas dizem que ajuste das contas públicas prometido pelo governo corre risco. No primeiro teste no Congresso de medidas de contenção de gastos propostas pelo governo de Michel Temer, foram retirados do projeto de lei que autoriza a renegociação das dívidas estaduais dispositivos que impunham
maior disciplina nos gastos, sobretudo com o pessoal, como contrapartida ao socorro financeiro. Na versão do projeto que circulava ontem, havia sido suprimida a proibição aos estados de dar reajustes ou contratar funcionários. Também caiu a obrigatoriedade de inclusão na folha salarial dos gastos com terceirizados. O governo fez ainda outra concessão. Elevou para 500 milhões de reais a parcela máxima do desconto a ser dado na mensalidade da dívida estadual. O limite era 300 milhões. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que as mudanças, se houver, serão para melhor, para o projeto ficar mais consistente. Economistas avaliam que as alterações são demonstração de fraqueza política do governo e a votação deve ocorrer na próxima semana. Bom, gente, a proposta original, ela buscava um equilíbrio real, buscava a contenção de gastos que eram passíveis de contenção, ou cuja contenção era necessária. Entretanto, com vistas à votação do impeachment, aí começam os ajustes, os acertos, os cambalachos. E eu confesso que eu sou tomado de uma profunda tristeza, porque quando eu pensava que as coisas iam melhorar, eu vejo que elas vão piorar, só que por um caminho e com um jeito diferente. Falando a verdade. 12 horas e 22 minutos. 12 horas e 22 minutos é a hora certa em Rondônia. Cardio Center, clínica especializada em cardiologia, realiza todos os exames necessários para um diagnóstico perfeito com equipamentos de alta tecnologia. Faça o seu check-up. Exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Você de Porto Velho ou do interior pode telefonar. É só ligar 3223-0088. Falando a verdade. 12 horas e 23 minutos é hora certa em Rondônia, é hora de defesa do consumidor. 1 minuto em defesa do consumidor. Durante o prazo estipulado no contrato de locação, o locador não poderá reaver o imóvel alugado. Segundo o advogado Átila Nunes, coordenador do Serviço em Defesa do Consumidor.com.br, o locatário poderá devolver o imóvel pagando a multa acordada, proporcionalmente ao período de cumprimento do contrato ou, na falta de acordo, a multa tem de ser imposta pelo judiciário. 1 minuto em defesa do consumidor. 1 minuto em defesa do consumidor é um serviço de utilidade pública. Acesse www.emdefesadoconsumidor.com.br. Reclamar adianta. Atendimento gratuito. Rondon Cap continua realizando sonhos. Cele seu Rondon Cap neste fim de semana e concorra a valiosos prêmios. Transmissão do sorteio ao vivo. Todos os domingos a partir das 5 horas da tarde aqui pela Rádio 95 FM. Com o Rondon Cap, você arrisca a sorte e ainda ajuda a Pai Brasil. Seja solidário. Rondon Cap. Fácil de ajudar, fácil de ganhar. Falando a verdade. 12 horas e 25 minutos. 12 horas e 25 minutos é a hora certa em Rondônia. 12 horas e 25 minutos. O pulso firme no início do governo Michel Temer enfraqueceu ante a constatação de que a política é a mesma e os políticos os mesmos, inclusive o próprio presidente em exercício. Quem diz isso é Mônica De Bolle, articulista do jornal Folha de São Paulo. É mais ou menos o que eu falei ainda agora há pouco, né? De repente, continua tudo igual.
tudo igual, ou tudo muito parecido. E a presidente afastada, Dilma Rousseff, disse que o PT, o Partido dos Trabalhadores, precisa admitir erros e passar por uma transformação ética. Ela afirmou que a sobrevida do partido depende dos militantes. Eu concordo que isso, que a sobrevida não apenas desse, mas de todos os partidos, de todas as associações, né? Depende dos militantes, depende dos partícipes desses grupos ou dessas corporações. No caso do PT, ela, inclusive, Dona Dilma, também faz parte. Agora, dizer, o PT precisa admitir erro. O PT não errou. O PT, a sigla PT. Quem errou foi o corpo de pessoas que constituem o partido, o grupo de pessoas que constituem o partido, ou as pessoas que constituem o grupo que constitui o partido. Esses elementos que precisam passar por uma transformação ética. Mas será que tem jeito? Será que alguém fica aético com o tempo? Ou já nasce fora de ética? Isso é uma discussão, né? Porque tem um provérbio antigo que diz que pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Falando a verdade. O relator especial da Câmara que analisa medidas anticorrupção, o deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas do Rio Grande do Sul, pretende incluir no seu relatório mudanças na indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, hoje exclusividade do presidente da República. Mas será que alguém além dos próprios constituintes do Poder Judiciário deve se imiscuir na escolha dos componentes desse poder? Isso não deveria ser por eles mesmos? E quando eu falo aqui Poder Judiciário, eu falo também o Ministério Público. Por que tem que ser o chefe do Poder Executivo que tem que dizer, não, desses três vai esse? E o pior, mandam para lá uma lista tríplice, com um mais votado, um medianamente votado e o outro votado bem pouco. Aí, às vezes o presidente opta pelo menos votado. Tem o direito de optar, afinal, mandaram para lá 3 nomes para, dentre os 3, ele escolher um. E ele opta pelo menos votado. E aí aquele, não, mas ele foi o menos. Então para que mandou? Se não era para escolher, para que manda? Para que essa... Isso também acontece nos tribunais, né? Manda para lá uma lista tríplice para o governador escolher, ou para o presidente da República escolher um ministro. Não, mas esse aqui, aquele acolá, não sei o quê, e fica, aí se estabelece uma convivência promíscua, né, do poder, do futuro constituinte do poder judiciário com os outros poderes. Puxa daqui, puxa dali, uma garrafinha de champanhe, uma garrafa de uísque, não sei o quê, vão tal, toma um chá. Eu não sei, eu acho que tinha que cada um cuidar de si. Falando a verdade. 12h30, hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos logo, logo. A gente volta já. Falando a verdade. Na Casa Fácil Tecron, você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto, com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelado em 3 vezes sem juros no cartão. Aproveite a oferta ideal para cobrir casas, empresas, galpão e conjuntos residenciais. É mais barato do que você imagina. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. Temos também kit Casa Fácil com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Informações 3222-8193 ou 8424-0145. Você tem um sonho? Tem foco? Um objetivo? Você tem futuro. Venha para uma faculdade moderna que oferece cursos com alta empregabilidade e com profissionais preparados para fazer a sua vida profissional decolar. Desce para o agendado.
Agende sua prova pelo faro.edu.br ou pelo 3217-5151. Venha se superar na Faro. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos. Ótica Cabeça Branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. 95,1 95 FM. As cores estão por todo lugar, assim como a Desmonza Tintas e Abrasivos. Seja na Zona Sul, Leste ou Centro de Porto Velho, você encontra uma Desmonza perto de você, com atendimento especializado e entrega rápida. Tudo para fazer as cores dos seus sonhos realidade. A Desmonza tem as melhores ferramentas e produtos de alta qualidade para você soltar a criatividade. Seja para pintar uma parede, sua casa ou seu carro, conte conosco. Desmonza, fazendo as cores dos seus sonhos. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SENSE, SENAI e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. As 20 músicas mais pedidas da semana. Top 20. Sábado, meio-dia, só aqui. Falando a verdade. Estamos de volta. Falando a verdade. Doze horas e 33 minutos. 12 horas e 33 minutos é a hora certa em Rondônia. Na Casa Fácil Tecron, você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telha de concreto com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelado em 3 vezes sem juros no cartão. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. A Casa Fácil Tecron entrega em todo o estado de Rondônia. Informações 3222-8193 ou 984240145. Falando a verdade. Agora 12 horas e 33 minutos. 12 horas e 33 minutos é a hora certa em Rondônia. 12 horas, 33 minutos e 58 segundos. Tem que dizer os segundos, senão você não fica sabendo qual é a hora certa. Técnicos do Tribunal de Contas do Estado encontram indícios de superfaturamento. Relatório aponta ilegalidades graves, como aumento de gastos com material e serviços e falta de licitação na construção da linha 4 que liga Ipanema à Barra da Tijuca. Além dos atrasos, a linha 4 do metrô pode ter custado mais caro do que deveria. Relatório de auditores do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro afirma que foram encontrados indícios de superfaturamento de 2 bilhões. Eu falei 2 bilhões e 300 milhões. De um total de 8 bilhões e 400 milhões auditados. Meu Deus, quase 25%, né? A análise do tribunal ainda será submetida à votação dos conselheiros, mas o órgão já mandou notificar o ex-governador Sérgio Cabral, o governador licenciado Pezão e os ex-secretários de transporte Júlio Lopes e Carlos Osório. O metrô disse que o Tribunal de Contas já aprovou as contas da obra. Gente, o pau está cantando, a Lava Jato está aí, o mensalão já passou. Ontem foi condenado a 40 e tantos anos um almirante, né, que era o presidente da Nuclebras. A filha dele também foi condenada a 14 anos de prisão. E o pessoal não se emenda.
continua sempre achando que contra ele as coisas não acontecem, que o Tribunal de Contas não vai alcançá-los, que o Ministério Público não vai atingi-los. Meu Deus, olha, na verdade, a única coisa que não alcança, a única coisa que não atinge essa gente é vergonha na cara. Falando a verdade. E a seleção feminina derrotou a seleção chinesa com tranquilidade no Engenhão, que teve filas na entrada. A seleção feminina de futebol venceu a chinesa por 3-0 no Engenhão, com gols de Mônica, Andressa Alves e Cristiane. Houve longas filas devido às rigorosas revistas da segurança e às máquinas de cartões de crédito que não funcionaram dentro do estádio. Mas, no geral, o Engenhão passou no teste. Falando a verdade. Hoje, a Comissão Especial de Impeachment no Senado reuniu-se e aprovou o relatório favorável ao julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff. A coisa teve o seguinte resultado. Quantos votos foram? Bem, pró e contra? 14. Foram 14, como é que é? 14 votos a 5. 14 em 19 votos, 14 a favor do impeachment e 5 contra o impeachment. Foi realmente, esse foi o relatório elaborado pelo senador Antônio Anastasia, que defendeu a tese da procedência da acusação e o prosseguimento do processo contra a presidente afastada. Agora, isso vai à votação do plenário, né? Vai à votação do plenário e aí só Deus sabe o que vai acontecer. Mas pelo andar da carruagem, tudo indica que a vaca foi pro brejo. Falando a verdade. E essa vaca é aquela que a presidente Dilma, durante a campanha, dizia: olha, não vai ter aumento, nem que a vaca tussa não vai ter aumento. A vaca não só tossiu, como atolou-se. Falando a verdade. 12h38, é a hora certa em Rondônia. E é hora de alto papo com Boris Feldman. A Kia acaba de lançar no Brasil a nova geração do Sportage, um utilitário esportivo que vem a ser irmão ou primo do Hyundai iX35, porque Kia e Hyundai são marcas de uma mesma empresa na Coreia do Sul e, para reduzir custos, usam os mesmos componentes mecânicos. A rigor, tanto o iX35 como o Sportage são uma versão mais moderna do antigo Hyundai Tucson, fabricado pela Caoa no Brasil. Mas a Kia vai ter um outro lançamento muito importante quando setembro vier. Será o primeiro modelo importado da nova fábrica da Kia no México, o sedã médio Cerato, que briga na faixa do Civic, do Corolla ou do Hyundai Elantra. O Cerato acaba de passar por um facelift, mas continua vindo com motor 1.6 flex, 128 cavalos, câmbio automático de 6 marchas e uma boa dose de dispositivos eletrônicos de segurança e conforto. Essa fábrica da Kia no México vai representar também uma nova fase da marca no Brasil, pois graças ao acordo comercial entre Brasil e México, esses automóveis chegam ao nosso mercado pagando menos impostos, com preços, portanto, bem mais competitivos. A versão atual do Cerato, que vem da Coreia, custa hoje na faixa de R$73 mil. 12h39. A Faro, Faculdade de Rondônia, abre as inscrições para o Veste Faro Agendado. A Faro oferece os cursos de Engenharia Florestal, Direito e a dupla diplomação, Administração mais Ciências Contábeis. 2 cursos, 2 diplomas em menos tempo. Faça sua vida profissional decolar. Agende já a sua prova no site da Faro, www.faro.edu.br, ou pessoalmente no Campus Faro, na BR-364, quilômetro 6,5, sentido Cuiabá. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 3217-5151.
Faro, a faculdade para quem busca superação. Falando a verdade. 12 horas e 40 minutos, 12 horas e 40 minutos é a hora certa em Rondônia. A favor do impeachment votaram agora há pouco Antônia Anastasia, do PSDB de Minas, Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, Fernando Bezerra, do PSB de Pernambuco, Gladson Cameli, do PP do Acre, José Medeiros, do PSD do Mato Grosso, Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, Magno Malta, do PR do Espírito Santo, Ricardo Ferraça, do PSDB do Espírito Santo, Ronaldo Caiado, do Democrata de Goiás, Simone Tebet, do PMDB do Mato Grosso do Sul, Valdemir Moca, do PMDB do Mato Grosso do Sul e Zezé Perrella, do PTB de Minas Gerais. Contra o impeachment votaram Cátia Abreu, do PMDB do Tocantins, que foi ministra da Agricultura da presidente Dilma, Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, Telmário Mota, do PDT de Roraima e Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas. Ausentes teve o senador Wellington Fagundes, do PR do Mato Grosso, e o presidente da comissão, Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, não votou. Ele só votaria em caso de empate. Então agora a coisa vai para o plenário do Senado Federal. Falando a verdade. E hoje é quinta-feira, amanhã não acontece nada e tal. Eu acho que só na semana que vem que o caldo volta a ferver. Falando a verdade. E agora o PSDB pressiona o governo interino de Michel Temer para que deixe de fazer concessões no controle dos gastos públicos após a votação final do impeachment de Dilma Rousseff no Senado. Representantes de todas as alas tucanas defendem reformas econômicas e uma gestão mais austera das contas do governo a partir de setembro. Ontem pela manhã, o senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo, combinou com o presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, o tom do discurso que fez horas mais tarde no Senado a favor do ajuste fiscal. Aníbal defendeu que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, seja inflexível e evite novas bondades, como as concedidas ao Judiciário, ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público dos Estados. A insatisfação do PSDB ficou mais evidente após o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ter defendido ao Estado, ao jornal O Estado de São Paulo, a candidatura de Michel Temer à reeleição em 2018. Agora, a briga vai começar por conta de uma cadeira que vai estar em disputa em 2018. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, em apenas 1 minuto, e só com 4 senadores presentes, 1 minuto durou a sessão. Dos 81 senadores, tinham 4 apenas presentes. Aprovou o aumento do salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Teto dos servidores. De 33.763, eu vou falar, 33.763 reais para 39.293 reais e 32 centavos. A elevação tem efeito cascata para os estados e municípios. Quem é que vai suportar isso? Quem é que vai suportar? Agora imagina só. Era 33, subiu para 39. Subiu aí aproximadamente 6 mil reais em 33. Algo ali por volta de 17, 20%. Por que o cara que ganha 33 mil tem que ter um aumento de 20% quando as suas necessidades já estão praticamente todas satisfeitas? E o cara que ganha 1, 2, 3, 4, 5, 6 salários mínimos tem que receber só 10%, 2%, 5%, quando todas as necessidades precisam ser satisfeitas. Eu tenho muita dificuldade para entender essas contas. Falando a verdade. 12 horas e 45 minutos é a hora certa em Rondônia. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já já. A gente volta já. Falando a verdade. Falando a verdade. Oferecimento
Ótica Cabeça Branca. Há 57 anos, a garantia de um nome que você pode confiar. Grupo Desmonza Tintas, fazendo as cores dos seus sonhos. Há mais de 20 anos com você. Tóquio Marine Seguradora, um portfólio completo de seguros para proteger você e suas conquistas. Dê um toque para seu corretor. Casa Fácil Tecron, telhas e blocos de concretos. Fone 3222-8193. Casa Fácil Tecron, cubra sua casa de beleza e tecnologia. Assembleia Legislativa de Rondônia e Vestibular Faro. Inscrições em www.faro.edu.br. Você tem um sonho? Tem foco? Um objetivo? Você tem futuro. Venha para uma faculdade moderna que oferece cursos com alta empregabilidade e com profissionais preparados para fazer a sua vida profissional decolar. Desce Faro Agendado. Agende sua prova pelo faro.edu.br ou pelo 3217-5151. Venha se superar na Faro. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos. Ótica Cabeça Branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. Cardio Center, uma clínica especializada em cardiologia e pronta para realizar todos os exames necessários que garantem um diagnóstico perfeito. A Cardio Center possui o maior quadro de cardiologistas do estado, equipamentos de alta tecnologia e um ambiente amplo e moderno, onde você e sua família estarão em boas mãos. Faça seu check-up, exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Fone 3223-0088. Cardio Center, cuidando com o coração. As cores estão por todo lugar, assim como a Desmonza Tintas e abrasivos. Seja na Zona Sul, Leste ou Centro de Porto Velho, você encontra uma Desmonza perto de você, com atendimento especializado e entrega rápida. Tudo para fazer as cores dos seus sonhos realidade. A Desmonza tem as melhores ferramentas e produtos de alta qualidade para você soltar a criatividade. Seja para pintar uma parede, sua casa ou seu carro, conte conosco. Desmonza, fazendo as cores dos seus sonhos. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SENSE, SENAI e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. Supermanhã 95. De segunda a sábado, às 8 da manhã. 95. Falando a verdade. Estamos de volta. Falando a verdade. Doze horas e 48 minutos. 12 horas e 48 minutos, é a hora certa em Rondônia. Nós estamos de volta agora com o bloco final do nosso Falando a Verdade, edição desta quinta-feira. Rapaz, a semana já está acabando de novo. Ninguém consegue segurar, impressionante. Bom, eu agora quero falar sobre a ótica Cabeça Branca. Quando o meu oftalmologista prescreveu os meus óculos, eu pensei imediatamente na ótica Cabeça Branca, porque eu conheço o trabalho deles. Eu sou cliente há muito tempo. Eu uso as lentes Varilux, que são as primeiras multifocais do mundo e são as lentes que têm uma qualidade inquestionável. Para você que está precisando fazer os seus óculos, eu recomendo as lentes Varilux e aconselho a ótica Cabeça Branca. Afinal, são 57 anos de trabalho com qualidade. Ótica Cabeça Branca. Essa eu garanto. Falando a verdade. E agora 12 horas e 50 minutos, 12 horas e 50 minutos é a hora certa em Rondônia. Eu falei agora há pouco do aumento aí
dos proventos, né, os salários dos ministros do Supremo Tribunal, passou de R$ 33.763 para R$ 39.293,32. Que beleza! Em 25 dos 27 estados, o Legislativo e o Judiciário têm ignorado restrições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e aumentado seus gastos acima do crescimento da receita. Com isso, olha só, retiram recursos de outras áreas, como a área social, e dificultam o ajuste das contas públicas estaduais. Tem uma lei de responsabilidade fiscal. Foi dado aumento agora para os ministros do Supremo, que são parâmetros para a remuneração dos deputados, dos senadores, dos juízes, desembargadores nos diversos estados. É parâmetro. Então, todo mundo vai querer reajustar no mesmo índice em que foi reajustado o salário dos ministros do Supremo. E a receita do Estado? Cresceu em proporção tal que permita esse aumento? Não. Ora, se não cresceu, como é que vai dar? Não, mas tem que dar. Então vai ter que tirar de algum lugar. Quem sabe tira da saúde, quem sabe tira da educação, quem sabe tira da segurança, quem sabe tira da pavimentação, da urbanização. O que é isso, gente? O que é isso? Isso é desrespeito à lei e ao cidadão. Falando a verdade. Ninguém está disposto a abrir mão de um aumento que tem agora uma autorização do Poder Legislativo para acontecer. E o Poder Legislativo é bobo de não dar o aumento para o Supremo. Ah, como que pode? Falando a verdade. Ai. Oportunistas vão explorar a fragilidade de Michel Temer até o último segundo da sua interinidade. Quem diz isso é a coluna Notas e Informações, publicada no jornal O Estado de São Paulo. E a mesma coluna diz que é indispensável reduzir a burocracia e simplificar o cumprimento de exigências legais pelas empresas. É muito bula, é muita ampola, é muito selo, é muito carimbo. E o essencial não é examinado. No Vale Tudo dos voos comerciais sob os auspícios da omissa Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, que deveria regular o mercado, uma passagem de ida e volta da TAM entre Brasília e São Paulo, vejam só, uma passagem da TAM, ida e volta entre Brasília e São Paulo, pode custar R$ 11.309 e até mesmo R$ 12.340. O assalto está em sites de busca do tipo e-destinos. Até porque a página da própria TAM, ruim e lenta, acaba por estimular os clientes a procurar os sites de busca. A informação é do colunista Cláudio Humberto, da coluna Diário do Poder, do blog Diário do Poder. Se questionada sobre a exploração sem limites das empresas aéreas, a ANAC se esquiva. O Brasil pratica o regime de liberdade tarifária. É por isso que não querem que entre as empresas estrangeiras aqui, porque se estabeleceria a concorrência, acabaria o oligopólio, que tem uma ou duas empresas cuidando de aviação no Brasil, 2 ou 3 no máximo, e aí viriam muito mais, o oligopólio se acabaria e os preços com certeza seriam mais de acordo com a realidade do povo brasileiro. Falando a verdade.
12 horas e 55 minutos. 12 horas e 55 minutos é a hora certa em Rondônia. Chama aí o Macaco Simão. Simão! Excelência! Acorda, macacada! Rafael Nadal das nossas piscinas, só que ele é das quadras. É o piso das nossas piscinas. Olha aí, Breaking News Olímpico. Boemba. José Simão revela a conclusão da Interpol sobre a origem do terrorismo no Rio de Janeiro. Interpol admite que o grande suspeito de atos terroristas no Rio é o Eduardo Paes. Eduardo Laden Paes. E a comitiva do Temer? O que tem a comitiva do Frank Temer para a abertura das Olimpíadas? O que tem? Aqui, ó, diz que ele vai levar a Marcela, o Michelzinho, a sogra e 42 convidados. Só falta o papagaio. Isso que quando ele viajou e não sei pra onde, Nova York, sei lá, ele levou 30, né? Quando ainda era vice-presidente. Sim, porque ele não é comitiva, ele é delegação, né? A maior delegação brasileira é que o Frank Temer vai levar. Será que ele vai desfilar naquela abertura solene, carregando alguma coisa? Não, o Piauí Herald diz que ele vai declamar poemas pelo sistema de som. Então, peraí, como é que vai ser? Então, atenção, José Simão antecipa trechos do poema que Michel Frankenstein Temer vai declamar na abertura da Olimpíada. Deve ser aquele poema mequetrefe, erótico que ele escreve no avião. Na voz dele, por favor. Marcela, sou um fauno pegando fogo e não troco nada por ela. É aquele temeroso vagabundo que ele publicou. Fauno pegando fogo. Marcela, sou um fauno pegando fogo e não troco nada por ela. E o Maracanã em silêncio. Silêncio não, apavorado. Isso é contra a Convenção de Genebra. Recomenda-se levar alho pro Maracanã. Temer vai na abertura da Olimpíada, leve alho pro Maracanã. Chuva de alho. Rapaz, vem cá, e cartaz em Brasília, hein, do movimento Vem Pra Rua, hein? Tá aqui, olha aqui. Tá aqui. Os caras que mandaram um cartaz que pregaram. Não teve domingo aquele movimento Fora Dilma? Isso. Tá aqui. Movimento Vem Pra Rua. Dia 31/7, todos na esplanada. Fora Dilma. Viva Temer, viva Cunha, corruptos mas íntegros. Ufa, mas eu senti um alívio, Boixá, de saber que existe corrupto íntegro. Mas não é? É um alívio. Excelência, abemos placa. Filhas, crianças, não é? Opa! Tire, por favor. Crianças do Brasil, crianças do planeta. Vai, aproveita que a criançada está expulsa, papai e mamãe já mudaram de estação, vai. Porque um ouvinte mandou aqui uma pichação, viu? Para provar que existe mesmo, né? Daí eu mandei a foto para você. Isso. De uma traveca pichou assim: vou chupar os gringos tudo. E 3 pontos de exclamação. Hasta mañana, excelência. 13 horas é a hora certa em Rondônia. Encerramos aqui o nosso Falando a Verdade desta quinta-feira, com a promessa de que amanhã, ao meio-dia, nós estaremos de volta. Eu e vocês. Até lá, um abraço, tchau. Termina aqui Falando a Verdade. A notícia comentada com Eudes Gustosa, falando a verdade.
Falando a verdade. Falando a verdade. Falando a verdade. Falando a verdade. Falando a verdade. Falando a verdade.